Olá, amigos do mercado imobiliário, como estamos? Mais um vídeo de uma série de 6 vídeos para que prosperemos em 2025 através do mercado imobiliário, onde eu apresento alternativas de investimento nesse magnífico setor que tem transformado vidas. Um vídeo para você, investidor imobiliário experimentado, para você que está iniciando nos investimentos imobiliários e para você, meu parceiro imobiliarista, profissional do mercado imobiliário. Hoje nós vamos falar especificamente dos fundos imobiliários. Você conhece os fundos imobiliários? Sabe a sua origem? Então, este é o vídeo que vai explicar um pouco sobre esse universo como alternativa de investimento no setor imobiliário. Bom, começamos com a definição do que seriam fundos imobiliários. Fundos imobiliários são alternativas de investimento coletivo em que há captação com a venda de cotas e os resultados eles são destinados para investimentos imobiliários propriamente ditos, os fundos de tijolo, ou eventualmente investimentos lastreados em crédito imobiliário ou estruturas imobiliárias. No passado, os fundos eram predominantemente ou exclusivamente de tijolos. À medida em que as coisas foram evoluindo, os processos de regulamentação foram evoluindo, os fundos passaram a ser construídos de fundos de papéis, ou seja, fundos que investem em outros fundos imobiliários ou fundos lastreados em direitos creditórios no setor imobiliário, com o advento do CRI e certificados de recebíveis do crédito imobiliário. Então, no mundo, a origem dos fundos se dá na década de 60 nos Estados Unidos, com o advento do Real Estate Investment Trust, os REITs, que foi um sucesso estrondoso. O objetivo inicial era democratizar o acesso aos investimentos imobiliários e dar maior capilaridade aos empreendedores, captando recursos para os seus projetos no universo imobiliário. No Brasil, a regulamentação ela se deu em 1993, com o advento da Lei 8668 de 93. Aproximadamente 6 meses depois, a gente teve o primeiro fundo de investimento imobiliário do Brasil, que é o Memorial Office, capitaneado aí pelo Sérgio Beleza Filho, que está aí hoje no mercado vigorando e em atividade, então o fundo mais longevo do Brasil e o primeiro fundo imobiliário. E, aliás, o Sérgio foi responsável pelo primeiro fundo listado na B3 também. Então, já começamos aí com entendendo o funcionamento dos fundos. Como funciona um fundo? O fundo, essencialmente, capta recursos com a venda de cotas. Então, você institui uma estrutura de fundo imobiliário com uma governança muito severa e com propósitos muito claros de investimento. Então, o fundo, na sua concepção, ele já dá a perspectiva onde ele vai alocar os seus investimentos. Se em galpões logísticos, se imóveis destinados à locação de shopping centers, enfim, o fundo já dá a sua tônica na sua concepção. Uma vez concebido o fundo, e mais uma vez trago aqui a normatização, que é a Instrução Normativa CVM 175, né, que regulamenta aí a constituição, a administração desses fundos. Uma vez constituído, o fundo vai a mercado buscar captações e ele vende cotas ou pequenas frações desse investimento imobiliário. E essas cotas são convertidas periodicamente em dividendos. Então você tem duas formas principais de ganhos nos fundos imobiliários. Primeiro, a valorização das cotas, ou seja, a valorização do ativo em que essas cotas estão lastreadas, e segundo, os dividendos percebidos com o resultado da operação. E aí eu trago um ponto específico, porque os dividendos eles são distribuídos na periodicidade máxima de 6 meses do resultado líquido do último semestre, e o percentual mínimo de distribuição é de 95% deste resultado. Então, os fundos eles podem ter periodicidade mensal, trimestral, ou semestral ou bimestral, mas nunca superior ao semestre. Então, como é que se ganha no fundo? O fundo você tem o resultado pela valorização das cotas e, eventualmente, na distribuição dos dividendos ali, que seriam os aluguéis ou os juros percebidos no processo de securitização, no caso de lastro em recebíveis de crédito imobiliário. Então, a gente começa a entender um pouco de como funciona o fundo. O direito brasileiro considera os fundos condomínios especiais fechados. E essa ideia de condomínio aqui não é propriamente a ideia do condomínio edilício, mas o condomínio de copropriedades, né, estabelecidas entre pessoas. Então, a natureza jurídica no ordenamento brasileiro é de condomínio especial fechado, mas não necessariamente fechado para esse grupo específico, porque os fundos eles podem ser de capital fechado, efetivamente, ou seja, privados, 100% privados, ou listados na B3. Os fundos se assemelham, em certa medida, com as ações. Então, como é que eu negocio o fundo? Se o fundo ele é fechado, ou seja, não listado na B3, a negociação se dá diretamente com os gestores do fundo, com os administradores desse fundo. Aliás, existem regras muito severas para a eleição de administradores de fundos imobiliários. Esse setor ele é muito regulado e precisa de um compliance alto, porque é captação de recursos de terceiros. E se este fundo está listado na B3, como muitos fundos no Brasil estão, você pode negociar diretamente na Bolsa de Valores, seguindo a lógica de compra de ações.
Você pode, então, procurar uma corretora de valores da sua preferência e da sua confiança. Essa corretora vai disponibilizar para você um depósito na conta da corretora de valores, vou dar um exemplo, na XP, e aí você vai selecionar os fundos que você pretende, assim como você seleciona ações. Existem consultorias especializadas para orientar a melhor decisão. Então, um outro ponto é que não existe investimento, linha de corte mínimo, mas o Brasil experimenta a possibilidade de cotas em fundos imobiliários abaixo de R$ 10 ou próximo de R$ 10. É preciso fazer uma análise de viabilidade. Então, um dos pontos positivos do fundo imobiliário é essa democratização ao acesso ao investimento imobiliário. Agora, existem riscos. Eu vou listar aqui algumas vantagens de aquisição de fundo imobiliário. Então, acesso ao mercado imobiliário com menor custo, ou seja, com menor aporte de capital, liquidez para negociação, uma das dores de comprar imóvel efetivamente é a ausência de liquidez, a imobilização, então o fundo ele tem essa possibilidade. Traz também a possibilidade de diversificação de carteira, ao invés de comprar um único produto, você pode, de repente, adquirir várias alternativas de investimentos em diversos segmentos, né? Você tem a possibilidade também de renda passiva através dos fundos imobiliários, porque os dividendos auferidos no período trazem para você uma rentabilidade permanente. Essas são algumas das vantagens. Os fundos eles ganharam corpo no Brasil. Hoje a gente tem das múltiplas alternativas de investimento em fundos imobiliários, desde o primeiro fundo aí, estabelecido pelo Memorial Office até os fundos atuais. Você tem fundos hoje lastreados em desenvolvimento de cemitérios. É isso mesmo, você pode lastrear para galpões logísticos, locação de lojas para varejistas, enfim, e cemitério. Aliás, esse é um dos investimentos imobiliários mais rentáveis, com maior potencial de maximização de resultados que o Brasil apresenta. Então, existem diversos empreendedores apostando nesse segmento e com grandes resultados, né? A gente cita aqui o exemplo da Zelo, que é uma grande empreendedora nesse segmento, que é algo inexorável da nossa vida, né? Então, e precisa de um espaço físico, precisa ter uma relação imobiliária. Veja o alcance do mercado imobiliário nesse setor. Agora eu quero trazer também algumas preocupações e riscos que eu particularmente tenho nos fundos imobiliários. A gente tem, obviamente, a volatilidade, a oscilação daqueles ativos mobiliários ou financeiros. Então, os fundos, embora sejam lastreados em propriedades imobiliárias, eles têm uma volatilidade maior, então eles são mais sensíveis à oscilação. Às vezes, uma notícia desabonadora sobre uma região ou um imóvel, ela demora para chegar no imóvel diretamente, quando o contrato ele é direto, na negociação é direta. Mas a simples notícia para o fundo imobiliário pode fazer uma oscilação do valor da sua cota ali. Então, ele é tão sensível quanto são as ações. Então, a gente tem também um outro risco, que é o risco de vacância. Muitos fundos são constituídos para locação ou ocupação de shopping centers, enfim, distritos industriais, diversos segmentos da economia. Eu costumo brincar que imóvel comercial, e a maioria dos fundos tem lastro em imóveis comerciais, é igual vaca leiteira, vale quanto rende. Então, eventual desfalque no rendimento pode e deve acarretar numa desvalorização da cota. Então, isso é algo a ser considerado. A sensibilidade às mudanças macroeconômicas e às vezes fora do seu controle são elementos também que geram preocupações quanto aos fundos imobiliários. E aí eu elenco preocupações muito de caráter subjetivo. Eu sou muito tradicional nos investimentos imobiliários e, lamentavelmente, existem fundos maravilhosos, mas existem também fundos muito aventureiros e as pessoas não estão imunes a isso, né? Às vezes, uma análise muito esperançosa, né, sem fazer um plano de viabilidade, pode induzir pessoas a investimento em fundos que não têm solidez suficiente para enfrentar dificuldades ou desafios macroeconômicos. Então, eu costumo brincar que existem fundos que são verdadeiras pirâmides financeiras. Daí porque é importante fazer uma análise profunda nos relatórios, nos estatutos, nas normas e nos objetivos desse fundo. Evite modismos, né, fundos que vão se direcionando para muitos modismos. É um setor muito regulado, com bastante compliance, mas é um setor que tem também um aspecto da especulação também. Existe muita especulação nos fundos imobiliários. A beleza do mercado imobiliário é o seu alcance democrático, né? Qualquer pessoa com pouca ou nenhuma instrução pode investir nos imóveis. Os fundos revelam uma face do mercado imobiliário mais sofisticada, que não é alcançável para a maioria das pessoas, a maioria média do brasileiro médio. Então, você tem uma certa hipossuficiência em relação aos fundos. A sua opinião, a não ser que você seja um grande cotista, ela não é tão predominante. Então, você tem menos autonomia para deliberar sobre os rumos daquele fundo. Então, essa para mim também é uma das desvantagens dos fundos. Então, dito isso, se você quer investir nesse universo, comece gradativamente, estude e procure assessorias. E se eu pudesse dar um conselho, reserve uma parcela menor do seu patrimônio para alocar nos fundos imobiliários.
Eu acho que primeiro é preciso fazer o básico bem feito, ter resultados a partir do mercado real. Evidentemente que se você não tem ainda volume suficiente para investir, é uma alternativa de menor monta, mas não tire do seu radar o investimento real, o investimento de tijolo, o investimento direto, em que você tem maior autonomia e, portanto, maior resultado, e em alguma medida maior segurança se você faz de maneira orientada, de maneira assessorada por um profissional competente. Ah, mas não deixe de considerar os fundos como uma alternativa, entretanto, uma alternativa que você aloque um menor percentual do seu patrimônio para mitigar riscos, né? Porque há um componente de risco nos fundos imobiliários. E eu também costumo brincar que é o seguinte: o dia em que tivermos financiamento para investimento em ativos mobiliários ou fundos, aí o meu mercado começa a perder. Quando eu falo meu mercado, é o real estate real, né? O imóvel raiz mesmo. Você não tem investimento ou financiamento para investimentos em fundos imobiliários ou ações. Então essa é uma das desvantagens, né? Você aporta e cresce com o seu próprio capital. Eu brinco o seguinte: se você compra um imóvel de R$ 1 milhão e financia R$ 800 mil, a valorização se dará em cima de R$ 1 milhão e não apenas daquilo que você efetivamente pagou. Mas se você compra R$ 1 milhão de cotas de um fundo, ela só valoriza R$ 1 milhão e não o conjunto das cotas globais. Ou o contrário, se você compra uma cota de um imóvel que vale R$ 1 milhão, você vai ter a valorização apenas na proporção daquilo que você aportou. Então, os fundos são interessantes, mas eles não superam o mercado tradicional para crescimento patrimonial, eles são mais uma alternativa. Agora, para você, meu colega corretor de imóveis, você, meu colega imobiliarista, como os corretores podem ganhar com isso? Eu tenho um desejo pessoal de que os fundos eles tenham uma exclusividade de negociação, gerenciamento por profissionais certificados para esse fim, com formação específica no setor imobiliário. Então, as imobiliárias hoje podem ter os próprios fundos como clientes, eles são clientes constantes, tanto de locação quanto de compra, negociação. As imobiliárias mais modernas e antenadas podem ser constituidoras de fundos imobiliários, elas podem constituir e atrair investimento. As imobiliárias, em parceria com os fundos fechados, não listados na B3, podem ofertá-los para investidores. Então, a imobiliária pode intermediar operações de cotas de fundos, isso é uma possibilidade de ganho. Os corretores podem funcionar como avaliadores dos ativos dos fundos, né, que precisam passar constantemente por análise mercadológica, análise de viabilidade econômica e necessariamente precisam ter avaliação desses ativos, tanto para comercialização quanto para aluguéis. Os corretores também podem ser consultores no desenvolvimento de ideias para fundos imobiliários, eles podem atuar em todas as pontas nos fundos imobiliários. Eu sonho que os fundos se socorram cada vez mais aos profissionais imobiliários que têm experiência prática e que têm a vivência mercadológica. Eu acredito que quanto mais os profissionais imobiliários, as imobiliárias, os corretores de imóveis estiverem próximos dos fundos, maior é a assertividade das operações e maior será o resultado dos negócios realizados por fundos imobiliários, diminuindo assim o grau especulativo que muitos fundos imobiliários operam aí no Brasil. Lamentavelmente, essa é uma realidade. Então, essa é uma alternativa para você que quer fazer investimento imobiliário. Eu recomendo que essa não seja a maior parcela dos seus investimentos, mas que seja uma alternativa sim. Não ignore o poder dos fundos imobiliários, eles são poderosos, mas faça isso com uma consultoria, uma análise profunda. Mas foque essencialmente no mercado tradicional, foque em investimentos diretos, com estudo e assessoria, que seguramente seus resultados serão maximizados. Os fundos são muito bons, mas são muito sensíveis às oscilações macroeconômicas e o poder de tomar decisão não é 100% seu. E nós, profissionais imobiliários, devemos estar antenados aos universos de negócios dos fundos imobiliários. Os fundos geram grandes demandas de transformação no nosso mercado. Então, eles podem ser nossos clientes, nós podemos constituir, inclusive, fundos imobiliários e podemos prestar consultoria das mais diversas aos fundos imobiliários. É isso aí, esse é um vídeo que traz aí um pouco desse tema, é um tema muito interessante, jamais conseguiria esgotar esse assunto, é preciso estudar cada vez mais para fazer investimento, e aí eu recomendo procurar um especialista em ativos mobiliários para começar a operar nos fundos aí, que são vários fundos listados na B3, com compra direta na Bolsa de Valores, e os fundos fechados, privados, existem várias estruturas aí de captação de recursos para investimentos em valores um pouco maiores, né, em projetos um pouco maiores. É isso, meus amigos, vamos prosperar juntos, vamos aprender juntos. Se você gostou do conteúdo, comente, compartilhe, faça suas críticas, tá bom? Um fraterno abraço e que Deus nos abençoe.